doutor Zé Costa já está por aqui. Muito bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Nilton. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer enorme passar aqui às quartas-feiras e ter um bate-papo aí com os seus ouvintes. Que bom! Mais uma vez estamos aqui, mas quando o senhor nos visita, temos aí feriado e o país para. Desta vez não tivemos feriado entre a última quarta-feira e hoje, mas o país parou, né, em Brasília, né? Doutor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? É verdade. Brasília, o feminino de Brasil, né? Não sei se é a esposa ideal, né? Mas o Brasil parou aí nesse período. Você, toda hora que você liga o rádio, liga a TV, você encontra aí, escuta uma série de informações, né? Eu não sei se consigo agregar muita coisa para você, mas eu diria para você o seguinte, que não existe, né, governo corrupto e povo honesto, né? Ou povo corrupto e governo honesto, né? Ou seja, a gente tem uma meia-culpa aí, né? Agora, como responder a sua pergunta? Estou pensando aqui, eu vou me recorrer a Platão. Como é que Platão, um filósofo aí da Grécia, né, responderia essa pergunta, né? Eu diria para você que desvendar a natureza humana tem sido uma luta árdua dos estudiosos, filósofos, magistrados principalmente, né? Ou seja, ninguém é justo, e a justiça somente é praticada por quem é obrigado, fruto do medo da justiça e da própria polícia, né? Assim, a gente tem demonstrado que não somos suficientemente fortes para nos comportarmos com ética, né? Se você me permitir, eu vou lembrar uma historinha, porque a gente está falando sempre de historinha. Certo. Na semana passada, falando de como contar histórias e tal. Sempre tem. Eu vou te lembrar uma história que está, acho que no livro da República, se eu não me engano, que é sobre um pastor, o Giges, que morava na Lídia. O Giges, ele era um pastor e ele estava ali pastoreando com as suas ovelhas e tal, e de repente cai um raio ali próximo dele e abre uma fossa, uma cratera, um buraco enorme, e ele, depois passado aquele susto e tal, ele resolve descer nesse buraco. Entendi. E aí ele encontra lá um cavalo de bronze enorme, todo perfurado, como se fosse um queijo suíço, né? E ele desce, vê aquele cavalo e coloca a mão ali, começa a olhar por das frestas do cavalo e vê que lá dentro tem um gigante enorme, um cadáver desse gigante, e na mão desse cadáver tem um anel. Aí ele pega esse anel para ele e coloca o anel no dedo dele. E à noite tinha uma reunião, que era uma reunião entre os pastores para decidir que tipo de benefício nós vamos ter, que nós vamos levar lá para o rei e tal, para o dono proprietário do feudo, né? Eles fazem a reunião e ele está nessa reunião, nessa roda, em volta do fogo ali, conversando, e de repente ele gira o anel, né? O anel tinha um certo segredinho, que ele dá uma giradinha no anel, e ele fica invisível. Fica invisível, e aí ele convence o pessoal ali, os pastores, a ele levar a mensagem do que seria solicitado e tal, lá pro rei, né? E assim o faz. E chegando lá, ele se torna invisível e acaba assassinando o rei e conquista a rainha, e dizem até que fez um bom governo, vamos dizer assim, né? Eu estou te lembrando essa história do Platão. Por quê? Porque você tem que ter a moral, né? A moral dos nossos cidadãos, ela é uma coisa intrínseca, é uma coisa dentro da pessoa. Então, ela vem da formação da família e da escola, né? Então, você tem que praticar essa moral, não só quando você está na presença dos seus familiares e tal, mas também na calada da noite, né? Então, vamos dizer, quando você está lá conversando num canto com um empresário, vamos dizer assim, bem sucedido, né? Você tem que ter um comportamento
igual, né? Então essa é a moral. Dizem até os filósofos que se todo mundo praticasse a moral do jeito que ela teria que ser praticada, não haveria necessidade de ética, né? Porque a ética, na verdade, é basicamente um manual de convivência entre as pessoas, né? Então, eu acho que fica para nós essa lição de que a escola, a família, e eu diria até que agora, nessa nova fase, a própria empresa, a pequena e média empresa, o líder, ele tem que colocar atenção na moral, na ética, nos seus manuais de ética, discutir isso internamente com os seus funcionários, né? E como é que ele qual vai ser o propósito dele, vamos dizer assim, daqui para frente. É lógico que a gente não vai eliminar 100% o que tem acontecido em Brasília e tal, isso seria uma utopia, né? Mas, ou seja, eu acho que a gente não está numa situação difícil, eu acho que nós estamos numa situação, num ponto de inflexão, num ponto de mudança, num ponto onde os valores, as crenças das empresas vão ter que ser revistas, todos esses manuais de compliance, de bom comportamento e tal. Acho que todos nós, independente do tamanho da empresa, ela tem que rever isso. E até lembro aqui um juiz da Suprema Corte Americana, ele falava, né, a luz do sol é o melhor dos detergentes, né? Então, eu acho que a transparência, as pessoas, toda vez que forem participar de negócios pouco recomendáveis, vamos dizer assim, levar junto consigo uma segunda pessoa, né? Porque todos esses casos que a gente tem escutado aí nessa semana toda, é sempre o fulano com o Beltrano, né? Nunca tem aí uma luz do sol que possa comprovar se foi, aí o outro fala não foi e fica naqueles que disse. Mas eu acho que essa missão, né? A gente vem aqui falar de liderança, falar de gestão, falar de diminuição de custos, mas eu acho que a pequena e média empresa, principalmente, hoje nós temos mais de 18 milhões de empresas no Brasil, 52% disso às vezes é pequeno, médio, né? E essas empresas eu acho que podem ser um vetor de mudança para o nosso país, no sentido de ter uma conduta, vamos dizer assim, indelével, né? Uma conduta que realmente venha a mostrar o propósito dessas empresas. E aí eu digo o seguinte, porque o empresário, Milton, quando você pergunta para ele, o que você faz? Então, não, eu faço isso, eu tenho uma loja daquilo, eu fabrico camiseta, eu fabrico tal coisa. Mas, na verdade, por exemplo, eu acho que agora ele tem que responder muito assim, por que eu faço? Né? Por que eu faço aquilo? O que eu entrego para a minha sociedade? Né? Se eu não existir hoje, que falta eu faria, né, para a sociedade? Então, eu acho que a gente vai escutar muito sobre Brasília, já escutamos mais do que a gente esperava, mas eu acho que estamos num ponto de inflexão, num ponto de mudança, e eu acho que essa luz, essa energia solar que bate lá hoje vai detetizar bastante coisa. Sem dúvida. Bom, a gente vai voltar ao nosso assunto da semana passada. Vamos voltar hoje. Hoje o nosso horário está um pouco reduzido, né? Sim. E nós vamos estar falando com o secretário de Educação daqui a pouquinho. Tá? Ele vai estar entrando com a gente. Que ótimo. Então são 8h14. Vamos voltar ao líder e aos concorrentes. Eu sei que é abrangente a matéria, mas vamos ver. Não, eu vou ser bastante rápido, talvez eu tenha demorado aí na primeira... Não, mas o fato realmente necessita, porque a gente está sem norte, tá todo mundo, o que vai acontecer, todo mundo está ligando a TV, ligando o rádio, para saber o que vai, qual vai ser o próximo passo. O senhor colocou de uma forma bacana, uma forma boa, que os empresários também está com um ponto de interrogação, isso é ruim. Vão ter que cooperar, vão ter que cooperar. Todo mundo tem que fazer uma meia-culpa. Mas respondendo a sua pergunta e tal sobre os concorrentes, é lógico que o líder tem que ficar com né, o frito, como é que fala o ditado popular, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Então você tem que colocar um olho no concorrente. O problema é identificar o concorrente hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo que me ocorre agora. Vamos supor, você tem lá uma criança, uma lanchonete, por exemplo, no pátio da escola. E o pai dá para ela lá, sei lá,
R$ 20 todo dia para ela tomar um lanche, alguma coisa assim. E aí na rua do lado de fora da escola abre uma lanchonete muito mais moderna, com coisas mais saborosas, etc, etc. Aí o dono da lanchonete interna fala, bom, eu tenho agora um concorrente direto, né? E aí ele começa a brigar, vamos dizer, em termos de preço, em termos de atendimento, com esse novo concorrente, essa lanchonete que está do lado de fora da escola. Pois bem, é verdade que, vamos supor, lá atrás a gente tinha que praticar a oratória, e agora, nos tempos também mais recentes, a gente está praticando aí a escutatória, que seria escutar o cliente, né? Mas eu acho que nós estamos aqui entrando numa nova fase, que é a fase da observatória. Se você olhar, por exemplo, esses dois concorrentes, e olhar realmente para o seu cliente, que é o garoto que vai consumir o lanche, muito provavelmente ele vai concluir que os R$10, R$20 que o pai dele está dando para ele diariamente, ele está gastando num joguinho na internet. Então, nem a lanchonete da escola, nem a lanchonete de fora da escola, da rua de fora, está recebendo esses R$20, né? Então, eu acho que a observatória hoje é fundamental, de você sentir e falar, não, tá bom, onde é que ele está colocando o recurso dele? De repente, você tem, por exemplo, hoje uma companhia aérea, por exemplo, concorrendo, ele fala, não, a Gol concorre com com a TAM, não, de repente está concorrendo com a videoconferência, né? Então o cara não viaja mais e faz uma videoconferência com uma qualidade excelente. Então eu acho que hoje mapear esses concorrentes é bastante complicado e é uma ginástica diária. E também quando a gente não há no nosso concorrente, né? Às vezes a gente faz aí uma propaganda, olha, mas o meu produto, o produto do outro, a gente acaba, tipo assim, às vezes você vai, o líder, ele faz uma palestra, e na palestra que ele faz, ele fala muito do concorrente, ele está mais falando ele está fazendo uma propaganda do concorrente e ele está ficando, né? Mas a nossa... Mas uma dica que eu assim, não falar mal do concorrente, eu acho que isso não Não pode. Não pode. Ele pode falar do concorrente, mas acho que nunca deve falar mal, porque isso não é, os americanos diriam que não é polite, né? Não é educado, isso é um anti-líder. Tá certo. Bom, a terceira pergunta, são 8h17, acho que vai ser a nossa última pergunta de hoje, para o senhor. O líder, ele pode aumentar o time de vendas quando entender necessário? Sim, se ele entender que o time deve ser aumentado, não tem nenhum problema. Eu só diria o seguinte, que as multinacionais, principalmente, e isso não é firula de multinacional, eu concordo com eles sempre fazem um budget, vendas por cabeça. Então, muita gente às vezes fala, não, eu vou vender mais, vou colocar mais um vendedor. Tá bom, mas quanto que você vendia antes de você aumentar esse seu time e quanto você está vendendo hoje? O que você redistribuiu em termos de meta para cada um dos vendedores? Acho que isso tem que ser muito bem mapeado, porque o vendedor também custa para a empresa, né? Então, seja lá qual for a modalidade que ele está lá, que ele foi para a empresa, né? Como profissional liberal ou não, ele sempre tem um custo. Então, aí o cara fala, não, mas agora eu tinha 5 vendedores, agora eu tenho 50 e eu atingi a meta. Não, tá bom, mas quanto custou a mais você passar de 5 para 50 e valeu a pena, né? Você aumentar seu time de vendas? Mas, obviamente que eu sou favorável ao aumento do time de vendas, mas você tem que ter alguns índices que controlam, vamos dizer assim, esse custo adicional que você está tendo e também o quanto que esse pessoal está agregando realmente em termos de venda. E venda não é vender por vender, né? Vender com uma determinada margem para que o pequeno e médio empresário sobreviva, né? Nossa, e quando o senhor fala em líder, você fala o senhor fala em gestor também, ou a empresa tem que ter um gestor? E aí vai tendo os líderes. Hoje o que a gente vê, vamos dizer assim, é um pouco o organograma das empresas, eles têm que ser cada vez mais horizontais, né? Eu acho que aquela ideia de você tem lá o líder, depois você tem o coordenador, depois você tem o chefe, depois você tem aquela pirâmide enorme, né? Isso está caindo em desuso, né? A ideia é você... O Steve Jobs acho que falava alguma coisa assim, né? Contrata gente competente e não fica em cima dele o tempo todo. Dá liberdade para o cara trabalhar, né?
Então, eu acho que a ideia é você ter assim, uma organização cada vez mais horizontal, cada vez mais o cara, o empregado, o colaborador, o contratado, ele ser dono daquele birô dele, ali, daquela área dele, e apresentar resultado como se fosse um grande líder, né? Então, a hierarquia, eu acho que a hierarquia está em desuso, e hoje, por exemplo, você vê a terceirização, as empresas, o trabalhador em casa, quer dizer, é resultado, né? É resultado que se busca. Tá certo. Bom, doutor, são 8h20 hoje. Eu agradeço a presença do senhor aqui. Eu que agradeço mais uma vez. E para a semana que vem o senhor vai ter que voltar, porque está ficando ainda bastante perguntas, né? Tá? E fique à vontade. Estou pensando em montar uma cadeira, trazer uma poltrona aqui, ficar do seu lado para responder tudo que aparece. Muito bom. Você tem uma entrevista agora com quem? Com a que você falou? Nós vamos estar agora falando com o... Deixa eu pegar aqui, tá? Tá? Você que está na sintonia aí, olha, toda a região metropolitana de Campinas junto com a gente, né? Tá? A gente vai estar falando aí com o senhor secretário do Estado da Educação, o senhor José Renato Nalini. Que bom. Tá? Ele vai estar falando com a gente sobre um concurso, né, que vai premiar educadores das escolas estaduais de São Paulo por experiências inovadoras em sala de aula. Muito interessante, sabe? Então, e a educação é a base, né, da nova sociedade. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico, né? É a parte fundamental. Bom, boa entrevista para você, obrigado e uma boa semana. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa dos seus ouvintes. A gente agradece, muito obrigado. E a gente vai passar todas as perguntas para o senhor durante as perguntas que vão surgindo. Durante a semana a gente vai se falando, né? E muito obrigado. Tá bom, então. Um grande abraço, Milton. E ontem foi boa a palestra ontem? Foi excelente. Ontem foi muito bom. A gente esteve aqui no Vila Flora. Sim. Tinha umas 70 pessoas e que tal. Bom. Foi muito legal. Que bom. O pessoal foi bastante participativo. Aliás, vou deixar um agradecimento aqui, né? Foi a CIAS aqui de Sumaré que me fez o convite. E é interessante, né? Porque aí tem uma aproximação do pequeno e médio empresário, muito lojista. E aí estão até desenvolvendo aí passaram muito rapidamente lá um software com o nome de Vero, se eu não me engano, que parece que Sumaré vai começar com esse software, que seria uma maneira de agregar, juntar os pequenos empresários aqui de Sumaré num primeiro momento. E depois aí, eu não sei qual era o programa, mas passar para as outras cidades da RMC, né? Sim. No sentido de fomentar e falar, bom, né, vamos comprar vamos trazer o consumidor, manter o consumidor aqui na cidade. Eu achei muito interessante também essa... Foi uma palestra pequena, parece que eles vão repetir e tal. Eu até convido aí seus ouvintes, quando tiver a oportunidade, a gente divulga aqui. Sem dúvida. A gente está aqui para diminuir custo, e eu acho que essa é uma ferramenta. Sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado. E a gente vai seguir em frente, né? Tocando em frente, né?